O Brasil vive um paradoxo cruel. Em um país com uma população que luta para sobreviver, o governo federal anunciou que o salário mínimo para 2025 será de R$ 1.518, um aumento de R$ 106 em relação ao ano anterior. Esse valor, que mal cobre os custos básicos de vida, é tratado como uma conquista pelos políticos e pela mídia oficial. Enquanto isso, o trabalhador brasileiro continua esmagado pela fome, pelo desemprego e pelos impostos escorchantes, enquanto a elite política segue vivendo em um luxo indescritível, longe das dificuldades enfrentadas pelo povo. Os números são chocantes, mas a realidade é ainda mais cruel. O país vive em um estado permanente de crise, com milhões de pessoas desempregadas, outros tantos sobrevivendo com salários miseráveis e milhões mais em extrema pobreza. E enquanto o povo sofre, aqueles que deveriam representar os interesses da população se entregam à ostentação e à negligência, desrespeitando qualquer noção de dignidade e respeito ao erário público. É difícil de acreditar, mas é a pura realidade. Os principais cargos do governo, os ministros, juízes, deputados e senadores, continuam a receber salários exorbitantes. No Supremo Tribunal Federal, STF, por exemplo, os juízes recebem um salário fixo de R$ 44.008,52 mensais. Isso sem contar os penduricalhos, como auxílio moradia, auxílio educação e outros benefícios que podem levar o valor para mais de R$ 100 mil mensais. Esses valores são pagos diretamente pelo contribuinte, sem que haja uma contrapartida proporcional em serviços prestados à população. Os ex-presidentes do Brasil, como Jair Bolsonaro, Dilma Rousseff, Lula, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, também fazem parte dessa casta privilegiada. Todos eles têm acesso a aposentadorias milionárias e outros benefícios que somam mais de R$ 80 mil mensais. Mas não é só isso. Eles também continuam a usufruir de mordomias como carros oficiais, assessores, seguranças particulares e viagens pagas com dinheiro público. E a população? Bem, ela é obrigada a financiar esses luxos enquanto vive na precariedade. De acordo com as contas do governo, o salário de um deputado federal é de mais de R$ 40 mil mensais. No entanto, é possível que esse valor seja ainda maior, pois os parlamentares têm direito a verbas indenizatórias, passagens aéreas e cotas parlamentares, que podem dobrar os seus rendimentos. E o que eles fazem com esse dinheiro? Criam leis que protegem seus próprios privilégios e fazem o possível para manter o status quo. Os brasileiros, por outro lado, estão vivendo em um país onde o salário mínimo mal cobre o custo de vida. Um exemplo claro dessa hipocrisia pode ser encontrado na figura de Janja, a deslumbrada primeira-dama do Brasil. Enquanto o povo sofre, ela é a figura central de eventos caros e luxuosos, cujos custos são pagos com dinheiro público. Já em 2024, as viagens e aparições de Janja no exterior geraram custos de mais de R$ 5 milhões, o que poderia ser destinado a hospitais, escolas ou programas de apoio aos mais necessitados. O que vemos, no entanto, é uma classe política que, em vez de trabalhar pelo bem-estar do povo, se utiliza do cargo para promover eventos privados, luxos pessoais e uma imagem de poder que nada tem a ver com os problemas reais do Brasil. As viagens internacionais de Janja costumam custar ao contribuinte mais de R$ 200 mil por evento. Esses valores incluem segurança, hospedagem, transporte e toda a infraestrutura necessária para garantir que ela tenha a melhor experiência possível, enquanto no Brasil, milhares de pessoas morrem à espera de atendimento médico no SUS ou de vagas em escolas públicas. Enquanto isso, o cidadão brasileiro se vê preso em um ciclo de impostos crescentes, com a promessa de melhorias que nunca chegam. Não importa o quanto o povo trabalhe ou se esforce, a elite política continuará a viver à margem da realidade de quem realmente faz o país funcionar. E o pior é que o governo parece cada vez mais distante do povo. Os políticos falam em nome do povo, mas suas ações estão sempre voltadas para o próprio benefício. Em 2019, o STF foi pego no centro de um escândalo após uma licitação milionária para a compra de lagostas e vinhos. O valor da licitação chegou a R$ 1,1 milhão, que deveria ser usado para banquetes e eventos oficiais da corte. Enquanto a população sofria com o desemprego e a pobreza, o STF optava por utilizar uma fatia exorbitante do orçamento público para garantir que seus membros vivessem em luxo, sem qualquer tipo de justificativa plausível. Esse episódio expôs a verdadeira face do sistema político brasileiro, uma elite que se alimenta do dinheiro do povo, sem nenhum tipo de escrutínio ou responsabilidade. No caso da licitação de lagostas, a justificativa do STF foi de que os banquetes eram necessários para a realização de eventos protocolares. Mas a verdade é que ninguém no Brasil acreditaria que eventos desse tipo são mais importantes do que a educação, a saúde ou a segurança pública. O povo, que sofre com hospitais lotados e escolas sucateadas, se vê desrespeitado por uma corte que vive em um mundo à parte, em que as necessidades reais da população são irrelevantes.
O trabalhador brasileiro é constantemente humilhado e explorado pelo sistema político que sustenta essas injustiças. Com R$ 1.518, o trabalhador é obrigado a fazer malabares para garantir o sustento de sua família. A cada mês, ele enfrenta o dilema de pagar o aluguel, comprar alimentos, arcar com contas de luz, água e transporte. Na maioria das vezes, a conta não fecha. Muitos recorrem ao endividamento, ao empréstimo consignado ou aos programas de crédito para sobreviver. A casta política sabe disso, mas fecha os olhos para o entendimento de que esse valor, de R$ 1.518, está longe de ser suficiente para garantir uma vida digna. Esse valor, que muitas vezes é o único rendimento de uma família, mal cobre os custos básicos de vida. Isso sem contar a alta carga tributária que o trabalhador é forçado a pagar em cima de cada produto ou serviço adquirido. Enquanto isso, os políticos continuam a aumentar seus próprios salários, criando leis que garantem benefícios para eles mesmos, sem qualquer tipo de preocupação com o povo. O trabalhador brasileiro não é digno de receber salários que garantam sua sobrevivência digna. Ao contrário, ele é visto como uma fonte de recursos, um gerador de riquezas para os políticos que vivem à custa do seu trabalho. Os impostos pagos pelo trabalhador são usados para financiar os luxos e privilégios da elite política, enquanto a população segue nas ruas, nas filas dos hospitais e das escolas públicas, tentando sobreviver à margem de um sistema que os ignora. O que podemos fazer diante de toda essa situação? A verdade é que a mudança não virá dos políticos. O sistema foi projetado para manter os mesmos grupos no poder e garantir que a classe política continue vivendo em luxos enquanto o povo se arrasta na miséria. Eles são profissionais em manter essa estrutura, como bandidos que se alimentam do suor do povo, com a conivência de uma sociedade que, por décadas, tem sido enganada. O povo é quem coloca esses indivíduos no poder, mas também é o povo que deve tirá-los. No entanto, não podemos continuar esperando por uma mudança que nunca virá. A realidade é dura. A mudança, como muitos imaginam, está distante. O sistema é um teatro que existe há tempo demais para ser derrubado facilmente. A classe política e seus aliados têm os meios, o poder e a estratégia para manter a máquina funcionando da maneira que melhor lhes convém. As promessas vazias, as reformas que nunca acontecem, tudo isso serve para manter o status quo. Não podemos mais acreditar em discursos que nos fazem esperar um milagre. Não há mais espaço para essa ilusão. Mesmo que o país mude milagrosamente e de forma radical, levará décadas para que as estruturas viciadas se modifiquem. Queremos realmente perder nossas vidas esperando por esse milagre? Até quando vamos continuar aguardando? A verdade é que, por mais que o povo lute, as chances de transformação real e significativa são mínimas, dada a solidez das instituições e a profundidade da corrupção. A melhor solução pode ser simples: desinvista do sistema. Não há vergonha em abandonar uma árvore em chamas. O sistema está condenado e, por mais doloroso que seja admitir, não há mais como esperar que ele se recupere. Especialize-se, aprenda um novo idioma, prepare-se para sair do Brasil, se isso for viável para você. Municie-se com ferramentas que te permitam escapar desse sistema falido. Não se trata de um desespero, mas de pragmatismo. A mudança radical que esperamos, se algum dia vier, demorará décadas. Enquanto isso, nossa vida continua sendo roubada, nossos sonhos desfeitos, e a realidade se torna cada vez mais insuportável. O melhor que podemos fazer é investir no nosso próprio futuro, fora de um país que já não oferece mais as condições necessárias para viver com dignidade. A mudança que buscamos não virá do sistema, pois o próprio sistema é o que nos impede de avançar. Então, a decisão é nossa.